Olá, como é que vocês estão? Vamos lá, né? Só para que vocês entendam, a gente ainda tem o último conteúdo, que é esse sobre a Guerra Fria. Então, a gente está concluindo o nosso, terminando, né? O conteúdo do módulo, tá certo? Então, hoje essa videoaula ainda é do módulo antigo. Na próxima videoaula da próxima semana, vocês peguem aquele módulo que tem as revisões, né? O módulo de vocês que são uma das revisões, tá certo? O último conteúdo de vocês do módulo é sobre a Guerra Fria e alguns conflitos em relação à globalização, né? Então, para que vocês se localizem, né? É na página 42, o mundo pós-guerra, da polarização à globalização, tá certo? E aí a gente vai ver alguns efeitos da Guerra Fria e como isso, quais foram essas consequências, tá certo? Primeiro, a gente tem que observar as consequências que foi ocasionado a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Europa ela estava realmente arrasada, né? As enormes perdas, não só materiais, como também mortes, milhares de mortes, né? Elas desestruturaram aí a ordem europeia. Pesquisas assim recentes, elas estimam que a guerra ela vitimou cerca de 50 milhões de pessoas. Os grandes países europeus, diante da guerra, perderam aí status aí de potências. A Alemanha, né, derrotada, teve de submeter aí os países vencedores. A Inglaterra, embora vencedora, né, já achava-se assim exaurida pelo momento, né, de esforço da guerra. A França, depois de uma longa ocupação alemã, era um país a ser reconstruído. E o centro do mundo capitalista passou a ser aí os Estados Unidos, né? E não mais a Europa. O contraponto, né, ao capitalismo norte-americano era o socialismo. A União Soviética, apesar de abalada pela guerra, ela despontava aí como uma grande potência. Então, os Estados Unidos, sem combater em seu território a economia norte-americana, ela se transformou na mais poderosa de todo o mundo. Né? Todos os recursos de produção industrial e agrícola, antes voltada para o esforço da guerra, foi canalizada para a produção de bens de consumo. Com apenas 7% da população do planeta, os norte-americanos eles geraram mais de 30% da riqueza mundial. Os Estados Unidos, eles queriam, depois da guerra, provar que o capitalismo e a democracia liberal eram sinônimos de prosperidade. Mas, por outro lado, essa superioridade norte-americana ela era garantida pelo monopólio aí das armas atômicas, que até em 1949 os Estados Unidos eram o único país que comprovadamente possuía uma bomba atômica. Dessa forma, né, em termos econômicos e militares, os Estados Unidos estavam credenciados para assumir a liderança aí do mundo capitalista. A capacidade militar soviética e a força ideológica do socialismo ameaçavam aí a ordem capitalista europeia. Os comunistas haviam se destacado no combate aí dos nazistas e dos fascistas. Além disso, né, a situação econômica, social e política da Europa era de crise, favorecendo aí o crescimento da esquerda. Diante de tal cenário, né, o governo norte-americano tomaria aí providências para conter o aumento do socialismo. Isso se deu de duas formas: através da ajuda para o enriquecimento da economia europeia, principalmente da Alemanha, e com a criação de uma força militar conjunta para frente ao poderio soviético. O Plano Marshall, né, ele atenderia aí o primeiro objetivo, e a OTAN, que era a Organização do Tratado Atlântico Norte, ao segundo.
O Plano Marshall, ele iniciou em abril de 1948, injetou mais de 17 bilhões de dólares num país devastado pela guerra, e nos 2 primeiros anos do plano, a economia europeia ocidental cresceu mais de 25%. Com isso, os Estados Unidos garantiam aí a sua ascendência sobre os países europeus e controlou aí as agitações sociais, deixando o partido, né, de esquerda mais longe do poder. Então, né, na questão da União Soviética, ela foi a principal força a vencer o nazismo. Mas o preço pago pela essa vitória havia sido muito alto. Além das perdas humanas, a União Soviética ela estava semi-destruída. Era preciso reconstruir cidades, indústria e retomar o desenvolvimento econômico, né? Aqui, se a gente observar os aspectos da guerra, né, há o quê? A Guerra Fria, uma polarização do mundo em dois políticos militares após a Segunda Guerra, né? Estados Unidos versus a União Soviética, o capitalismo e o socialismo. Deixa eu passar aqui. Em 1608, o mundo vivia em plena Guerra Fria e seus desdobramentos. O Brasil vivia em plena ditadura militar, né? Os primeiros passos da globalização apresentavam um mundo de transformações. Então, vamos lá, né? A Guerra Fria, na verdade, né? Enquanto durou a guerra contra o fascismo, os aliados conseguiam manter aí umas relações de amizade e de cooperação. Mesmo assim, nas várias conferências realizadas entre os líderes aliados, né, Stanley, Roosevelt, depois Truman e Churchill, já se manifestava o conflito de interesses. A aliança ela se mantinha enquanto existia um inimigo em comum. Na Conferência de Potsdam, né, isso em julho já de 1945, Truman, o novo presidente norte-americano, deixou claro que lutaria contra a influência comunista nos países leste europeu. E Stalin, até então, relativamente acordado, né, em relação a essas exigências ocidentais, ele endureceu a posição soviética. Nesse momento, anunciava-se aí a Guerra Fria, ou seja, né, um conflito que era político-ideológico que se travaria entre a União Soviética e os Estados Unidos nas 3 décadas seguintes pela hegemonia mundial. Então, aqui algumas imagens, né, que retratam como foi esse conflito. Em relação aos Estados Unidos e Cuba, eles ficaram abalados depois da Revolução Cubana, né? O governo cubano ele permitiu a instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha, o que quase gerou uma guerra entre superpotências. Também houve a Guerra da Coreia, que é ocorrida aí na década do século XX, e resultou aí na divisão daquele território em 2 países, um de organização socialista e o outro de organização capitalista. Também sobre a queda do Muro de Berlim, que foi em novembro de 1989, constituiu-se num dos marcos do final aí da Guerra Fria. Deixa eu terminar aqui em relação a isso, para a gente entrar na globalização. Então, já em 12 de abril, né, de 1947, o presidente Truman ele sintetizou o espírito da Guerra Fria na sua famosa doutrina. Os Estados Unidos eles interferiram em qualquer parte do mundo onde houvesse ameaça da Revolução Comunista. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos eles auxiliaram as forças anticomunistas nas guerras civis da Grécia e da Turquia. Ao mesmo tempo, Stalin acolhia aí os regimes socialistas que até então, né, se formavam os países da Europa Oriental, transformando aí no satélite da União Soviética. Só um momentinho, viu?
Vamos lá. Sobre a globalização, qual é a visão, né, de globalização? Em relação à recente fase da expansão do capitalismo, houve aí o aumento de mercados e lucros, o fluxo de capitais, informações de pessoas e também de mercadorias. Na terceira revolução industrial, que foi uma nova forma de conexão, né? Aí a característica de nova forma de energia, a microinformática, a robótica e a automação, e também as telecomunicações. O fluxo aí de mercadorias, né? Houve invasões não militares, mercadorias, de capitais, de cultura, de serviço, de tecnologia e também das multinacionais. Então vamos lá. Desde o século XV até a metade do século XVIII, né? As primeiras comunidades nacionais, que foi o conceito, né? Que conceitua, né? Que era um conjunto de diplomas, inaugurou aí um moderno sistema internacional. Ao acatar consensualmente nações e princípios como os de soberania estatal e o de Estado-nação, embora o imperativo da paz tenha sido surgido em decorrência a uma longa série de conflitos generalizados, surgiu com eles a noção embrionária de que uma paz duradoura derivava aí de um equilíbrio do poder, com o Tratado de Versalhes. Por essa razão, a paz de Westfalia ela costuma ser o marco inicial nos currículos de estudos de relações internacionais. Então, surge aí a ideia do Estado unitário e homogêneo ter um poder central. Os primeiros sinais de relações internacionais, a Convenção de Acordos Comerciais e a noção aí de cidadania. Então, na metade da década de 1920, no meio do século, houve aí a Conferência de Berlim, que é de 1884 e 1885, que estabelece uma hora universal e o calendário gregoriano, formalização das relações internacionais, surge aí o Prêmio Nobel e os Jogos Olímpicos, o mundo ele é sacudido aí pela Primeira Guerra Mundial e cria-se aí a Liga das Nações precursoras da ONU. Já aí na década de 1960, né, a Segunda Guerra Mundial, a revolução nas artes do pensamento científico, surge o comunismo, o fascismo e o nazismo e a crise aí de 1929, também com o Holocausto, a bomba atômica e a Guerra Fria. Então, na década de 1960, né, até a década de 1980, 20 anos, há uma divisão em primeiro, em segundo e terceiro mundo. Houve conflitos de valores e liberdades individuais e sexual, a Guerra do Vietnã, movimentos hippies contra a cultura, a corrida espacial, a acentuação de valores consumistas, sociedade de consumo em massa. Já na década de 1990, né, até o século XXI, 15 anos, a difusão da energia atômica e de armas de destruição em massa, o aumento crescente de organização da cultura civil global, as ONGs, a ciência e a tecnologia tomaram a frente da sociedade, conceitos de indivíduo, cidadania, consumidor e contribuinte se formaram muito mais complexos. Sistema internacional mais fluido, interdependentes, até o mesmo caótico. A biotecnologia e a engenharia também, a questão do genoma humano, DNA, as clonagens, surge aí um universo virtual baseado na microinformática e nas telecomunicações e também a questão do terrorismo. Então, eu vou fazer a correção agora da atividade, que eu deixei para vocês. A atividade da página 56, a página 58. Então, na página 56, está falando em relação ao início da década de 1990, assistiu o processo
da desagregação do mundo soviético no bloco socialista são acontecimentos relacionados a esse processo, exceto na década de 1990, quais os acontecimentos? A autonomia das repúblicas, a questão nacionalista da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, os conflitos nacionalistas da antiga Iugoslávia, desdobramento da Tchecoslováquia ou a Primavera da Praga. Então, exceto a letra E, né? Na página 56, as questões da atividade complementar, que são de vestibulares, você sabe que no livro de vocês já trazem com as respostas, que é para que vocês depois vão lá e dar uma conferida se vocês acertaram ou não. É como uma questão de simulado. Então, na quarta questão, é falando sobre Gandhi, né? Letra A. Qual o principal fundamento da teoria da desobediência civil defendida por Gandhi? Então, o enunciado da questão, ela oferece uma pista para a resposta, né? Porque Gandhi, ele defendia a não violência como forma de resistência, tipicamente indiana, contra a dominação colonial inglesa. Sempre que as determinações legais do governo inglês contrariar os princípios da consciência nacional indiana, não deveriam ser desobedecidas. Já na letra B, qual a importância do movimento de desobediência civil para as independências da Índia? Então, a atuação de Gandhi, ele teve uma repercussão política muito grande, sendo fator decisivo para a independência da Índia. Já na página 57, na quinta questão, está falando sobre a questão da República Popular da China. Então, mostra a importância desse fato no interior chamado do campo socialista. Então, a Revolução Chinesa, ela fez surgir na Ásia um gigante socialista, né? Isso teve um efeito importante para o movimento socialista mundial. O socialismo, ele deu demonstração de força e o modelo revolucionário chinês seria uma nova alternativa para a implantação do socialismo, apoiado, né, na massa camponesa e não no operário urbano. Por muitos países do terceiro mundo, a via chinesa pareceu mais adequada, né? Na nona questão, denomina-se descolonização o processo ocorrido, sobretudo, nas décadas de 1950 até 1960, que colocou fim aos impérios coloniais europeus. Indique uma causa da descolonização. Então, um dos motivos foi o enfraquecimento das potências colonialistas europeias, principalmente da França e da Grã-Bretanha, em decorrência aí da Segunda Guerra Mundial. Depois da derrota do nazifascismo, a legitimação ideológica da dominação colonial perdeu força, prevalecendo aí as ideias de liberdade e a autonomia dos povos. Além disso, os próprios movimentos de libertação se tornaram aí mais intensos. Na letra B, relacione a descolonização à Guerra Fria. Então, o processo de descolonização se deu em plena Guerra Fria, né? Em decorrência da guerra, o eixo do poder mundial se deslocou da Europa para os Estados Unidos e a União Soviética, configurando denominando aí um mundo bipolar. Cada uma dessas superpotências representava um modelo de sociedade, de organização econômica, de sistema político que um punha aí ao outro. Dessa forma, eles tentaram influenciar os movimentos de independência das colônias europeias, procurando fazer com que os novos países ficassem em sua área de influência e adotassem aí um regime político ideologicamente afinado com o seu. Então, aqui terminamos a atividade, né, a correção da atividade da página 56 até a 58, tá certo? Então, só lembrando a vocês, na próxima videoaula, eu já vou estar trabalhando
o primeiro conteúdo daquele livro que vocês têm, que são o livro de revisões, tá certo? Então já sabe. A gente só vai utilizar novamente esse livro quando a gente retomar as aulas presenciais, porque eu vou observar, né? Eu vou olhar, né, e fazer as minhas anotações, quem estava fazendo as atividades, tudo certinho, tá certo? Então, até a próxima videoaula.